Equador, uma sociedade refém do crime organizado, da violência promovida por gangues dentro e fora dos presídios. O presidente Daniel Noboa, no poder há 2 meses, decretou estado de exceção e de conflito armado interno, que é equivalente à guerra civil. O Emiliano, até a década passada, o Equador tinha índices de criminalidade baixos, né, para os padrões assim da América Latina. O que aconteceu? O que foi essa guinada? Olha, Gaspar, é muito triste o que está acontecendo lá. Eu lembro, um grande problema do Equador é a sua posição geográfica. Lembro uma frase de um presidente mexicano que dizia: pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Eu diria pobre Equador, que está muito perto de 2 principais países produtores do coca no mundo, que são Colômbia, longe, o maior produtor, e Peru. E na Colômbia aconteceu em 2016 o acordo de paz entre as Farc, o grupo guerrilheiro, e o governo. Por que falo isso falando do Equador? Porque aí tive uma mudança na geografia da produção e da venda e do comércio da coca, que depois é cocaína, e muitos produtores colombianos passaram a mudar a coca diretamente no Equador, que faz fronteira justamente com a Colômbia. Plantando no Equador? Não, plantando na Colômbia, mas rapidamente a colheita e depois a fabricação de cocaína é feita no Equador. Então, o Equador, que era um país secundário na vias do narcotráfico, se transformou em um país central. Cada ano... E com aquele litoral favorável ali, né? Exatamente, 700 toneladas de cocaína proveniente do Colômbia e do Peru passam para o Equador, e o porto de Guayaquil hoje é o principal porto de saída da coca, que vai para México e Estados Unidos ou para a Europa. E aí as gangues locais que fizeram, olha, temos uma riqueza porque está vendo esse produto cada dia mais produzido e cada dia mais consumido no mundo. Foram ficando mais ricas? Foram ficando mais ricas e se aliaram aos grandes cartéis da droga. Os cartéis mexicanos, o PCC, o grande facção criminais aqui no Brasil, a 'ndrangheta italiana, a máfia albanesa. Todas essas grandes máfias hoje operam com essas gangues do Equador. Então, a desgraça do Equador tem uma palavra, basicamente, que é a coca, que é a cocaína, e tem a demanda. Quanto mais o mundo consome cocaína, quanto mais cocaína passa por Equador e produz todo esse problema que parece não ter uma solução muito imediata, não. Agora, Valéria, máfia albanesa, quer dizer, a Albânia está do lado da Itália, lá, está do outro lado do mundo, quer dizer... E tem uma conexão, como é que é isso? Bueno, chamam de albanesa, mas na verdade é balcânica, porque tem pessoas também de Montenegro, de países da ex-Iugoslávia, de toda essa região. E é óbvio, é a globalização do crime, mas eu acho engraçado que tem uma série famosa sobre diamantes, numa grande plataforma, sobre a importação de diamantes feitas por pessoas do Israel. E aparece lá também a máfia albanesa. É verdade que se calcula que chegou uns 15 anos atrás, que tem uns 4.000 pessoas dessas regiões que começaram a fazer tráfico de pessoas, depois ficaram. Tem quem está dando a culpa ao ex-presidente Correa por não exigir vistos, mas tem vários fatores. A economia está dolarizada desde a grande crise econômica de final dos anos antes do 2000. Então, é o dólar, a moeda no Equador é o dólar. E todo narcotráfico adora isso, porque é muito mais fácil lavar o dinheiro. Depois tem uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu não sabia. Cada vez mais essas novas drogas sintéticas que estão arrasando os Estados Unidos e Canadá, elas chegam de China, Vietnã e outros países asiáticos. E por estar perto do Pacífico, Equador manda cocaína para lá e importa essas drogas que chegam aqui e vão para os Estados Unidos. Então, e depois eu li sobre uma coisa chamada efeito balão. Quando você faz muita repressão, por exemplo, no México ou na Colômbia, aí você acaba mudando, né, as rotas. E depois, para os amantes das teorias da conspiração, tem essa ideia que os Estados Unidos estavam de olho há muito tempo na segurança e Equador queriam fazer algo parecido ao que fizeram na Colômbia, então até poderiam ter forçado um pouco a situação, mas isso já é para filme de 007. Olivier, aí na Europa, essa situação do Equador bate de alguma maneira? As pessoas se preocupam? Tem repercussão? Como é que é?
Olha, Gaspar, então, a gente estava falando de 2024, né? Vai ser um ano aí complicado, vamos dizer assim. E eu liguei para alguns amigos e cientistas políticos na Itália, na Albânia, exatamente para saber com relação a esse comportamento sobre a crise do Equador, se tem chegado para eles essas informações com tanto fervor como chega aí na América Latina. E, infelizmente, não. Na minha opinião, assim, por exemplo, aqui em Portugal, né, nos países mais próximos, que é uma porta de entrada marítima, então, que tem tido um aumento de comercialização e de consumo, por exemplo, de cocaína, deveria, na minha opinião, a imprensa acompanhar melhor, com mais fervor, os desdobramentos diários. Um exemplo disso, você estava falando que o Equador está vivendo essa crise, mas a gente sabe também que é algo que veio acontecendo, né? Não foi surpreendendo a gente que acompanha as relações internacionais. Então é muito triste, por um lado, porque a gente está falando que 5 anos atrás Equador era considerado um dos países mais seguros da América Latina e hoje a gente está falando de uma taxa de 45 mortes por 100 mil habitantes, né? E aí, trazendo para a Europa novamente essa questão da rota internacional do narcotráfico, a gente lembra de um dado, por exemplo, das polícias europeias que apreenderam em 2021 303 toneladas de cocaína. Só em Portugal, em 2022, foram 14 toneladas escondidas, por exemplo, em cargas marítimas, com frutas, banana, abacaxi, aí vem toda uma ligação com o Equador, né? Então a pergunta é, será que esse cenário também que a gente vê do maior consumo de drogas, hoje a gente já está falando, num detalhe de Portugal, a gente já fala de assaltos à mão armada, facções criminosas chegando, então como é que a gente vai ver esse desdobramento? Então a imprensa de Portugal e da Europa, eu acredito que tem que olhar com os olhos um pouquinho mais atentos para a crise do Equador, sim.